Olá, eu sou Natal Camargo, sócio da Dian Camargo, advogados associados, e volto hoje com mais um vídeo aula para debatermos aí os temas que nos são comuns na prática diária da advocacia. E gostaria de falar com vocês hoje um pouquinho sobre a preclusão no processo civil. Nós, advogados e advogadas, somos, digamos assim, reféns dos prazos dentro dos processos, não só de natureza civil, mas também trabalhista, criminal e outros. E cada vez que somos intimados a se manifestar sobre uma determinada situação no processo, nós temos um prazo para fazer isso. E esse prazo ele tem que ser atendido pelo advogado, até porque quando não se cumpre um prazo, pode ser que dessa decisão de não se manifestar sobre aquela situação processual, isso venha a acarretar um prejuízo ao nosso constituinte, e o advogado tenha depois que indenizar esse cliente ou até mesmo responder pelo seu erro perante o Tribunal de Ética da OAB. Por isso que é preciso ter muito cuidado e ficar muito atento aos prazos processuais para se decidir se realmente haverá algum risco ou não de se manifestar naquele momento processual a qual nós somos intimados. A preclusão a gente denomina como um acidente processual. Exatamente se denomina acidente processual porque você tinha um prazo para fazer determinada coisa, praticar determinado ato dentro do processo, não o fez e pode ser, como disse há pouco, que isso venha a acarretar algum prejuízo ao seu constituinte, ao seu cliente. E causando prejuízo ao cliente, também como dito há pouco, você pode ser compelido lá na frente a ter que ressarcir o dano causado e também a responder perante o Tribunal de Ética da OAB pela falha que você cometeu. Dentro do direito processual civil, nós falamos de 3 modalidades de preclusão. A primeira delas nós chamamos de preclusão consumativa. Isso você encontra lá no artigo 507 do Código de Processo Civil. Em que momento que se dá essa preclusão consumativa? Quando você vem se manifestar no processo sobre alguma coisa que já foi decidido lá atrás e do qual você não apresentou nenhum tipo de recurso. A título de exemplo, o juiz decide lá um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferindo o pedido ou deferindo o pedido, e dessa decisão não se apresenta o agravo de instrumento, no prazo previsto na legislação. Uma vez decorrido o prazo para o agravo de instrumento, ocorre a chamada preclusão. Essa matéria não pode mais voltar a ser discutida dentro do processo principal. Então, se lá na frente aquele que se viu derrotado dentro do incidente de desconsideração da personalidade jurídica voltar a discutir o tema na ação principal, essa discussão não poderá ser renovada, ela não poderá ser reiniciada, porque já tivemos uma decisão anterior sobre isso, do qual não se recorreu e operou-se o que a gente chama de preclusão consumativa. Temos também a chamada preclusão lógica. Preclusão lógica se dá quando o advogado pratica um ato posterior que é incompatível com um ato anterior praticado. A título de exemplo, nós podemos citar lá o caso que contém o artigo 1000 do Código de Processo Civil. Vamos dar um exemplo. O juiz sentencia o processo e condena o seu cliente a pagar lá um percentual a título de danos morais, um valor determinado a título de danos morais, e assim que intimado da decisão, o advogado, juntamente com o seu cliente, preenche a guia de depósito judicial e apresenta uma guia de depósito judicial no processo contendo exatamente o pagamento do valor a qual se refere a condenação. E depois, dentro daquele prazo que ele tem para apresentar recurso de apelação, que é de 15 dias, o advogado vem e apresenta o seu recurso de apelação questionando
a decisão que condenou o cliente dele a pagar uma indenização por danos morais. Ora, nesse caso, no momento em que você fez o pagamento do valor da indenização e apresentou a guia em juízo, presume-se que você está aceitando a sua condenação. De modo que, se posteriormente, dentro do prazo de 15 dias, o advogado vem a apresentar um recurso de apelação, esse recurso é incompatível com o pagamento que ele realizou anteriormente, ou seja, ao depositar em juízo o valor, ele anuiu, de certa forma, com a condenação, ele não pode depois querer apelar da mesma decisão. É preciso tomar muito cuidado, então, quando vai se praticar um ato processual. Tem que analisar quais são os reflexos desse ato processual, quais são as consequências e quais são os riscos. Num caso como esse, orienta o cliente autorizando a apresentar o recurso de apelação, opta-se pelo recurso e não pelo pagamento, deixando o pagamento para o final, após o julgamento do seu recurso junto ao tribunal. E por último, nós temos a chamada preclusão temporal, que está lá no artigo 223 do Código de Processo Civil, que se dá exatamente quando você deixa transcorrer um prazo em relação a uma decisão lançada no processo e que posteriormente você não pode mais contestar, digamos assim, impugnar aquele ato processual. O juiz sentenciou o processo, condenou o seu cliente. Você tem, a partir da intimação, 15 dias para apresentar a sua apelação e você não o faz. Escoados os 15 dias úteis que a legislação prevê, você não pode mais apresentar o recurso. Se você apresentar o recurso após o prazo de 15 dias úteis, operou-se então a chamada preclusão temporal, prevista no artigo 223 do Código de Processo Civil. Você não pode fazer mais. Então são mecanismos, né, que nós enfrentamos diariamente dentro do processo, a qual o advogado e a advogada precisam estar bem atentos. Hoje nós temos uma facilidade no Código de Processo Civil, porque os prazos são contados em dias úteis e não mais em dias corridos, o que nos dá, de certa forma, um prazo um pouco mais elástico, um pouco maior e suficiente, digamos assim, para a prática dos atos processuais sem nenhum risco. Eu sempre digo, né, na prática processual do dia a dia, ao advogado, a título de conselho, digamos assim, nos nossos vídeos aulas, que se evite deixar para praticar o ato processual no último dia, no penúltimo dia, a não ser que seja uma questão emergencial. Porque nós não sabemos exatamente o que vai acontecer conosco no último dia. Pode ser que nesse dia o advogado esteja doente, pode ser que aconteça um outro imprevisto grave que o impeça de ir para o trabalho e ele então acaba não cumprindo aquele prazo processual que lhe foi conferido e causando prejuízo ao seu constituinte. Prudente que o advogado, tendo 5 dias, tendo 10 dias, tendo 15 dias, não importa, o prazo que foi estabelecido ou pelo juiz ou pela lei para que ele cumpra um determinado ato processual, que o advogado o faça de uma forma que ele use bem esse tempo que lhe é conferido, sem deixar para o último dia, digamos assim, para evitar riscos, para evitar prejuízos, para evitar danos ao seu cliente. Então essa é a nossa discussão de hoje, é o nosso debate de hoje. Falamos um pouquinho sobre a preclusão no processo civil e em breve voltaremos com novos vídeos, aulas, né, para debatermos outros temas de suma importância aos operadores do direito. Um grande abraço.